pedido de impeachment que foi protocolado representa o maior até agora, né, o mais representativo. Ele contou com a assinatura de 7 partidos políticos e mais de 400 entidades da sociedade civil. Ele tinha na sua fundamentação 3 eixos, né, 3 aspectos que mostravam crimes vários de responsabilidade que Bolsonaro vem cometendo, que tem cometido. Então, um desses eixos era os ataques que Bolsonaro tem feito à democracia, às instituições, aos outros poderes, né, ao STF e ao Congresso Nacional. Um outro eixo é o ataque de Bolsonaro à saúde pública, o seu comportamento, as medidas que ele vem adotando ou deixando de adotar, que acabam prejudicando a população, colocando o povo brasileiro em maior risco de morrer e simplesmente não adotando as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia. E o terceiro eixo de argumentação desse impeachment era justamente a tentativa ilegal de Bolsonaro interferir na Polícia Federal para proteger sua família e seus amigos. E aí, o que a gente viu no conteúdo desse vídeo que foi divulgado um dia depois desse protocolo de impeachment? Foi exatamente um reforço desses 3 aspectos. Tenho o poder e vou interferir em todos os ministérios, sem exceção. No vídeo aconteceram novos ataques às instituições da democracia. No vídeo a gente viu um absoluto desprezo pela vida da população durante a pandemia, né? Nenhuma medida de proteção da saúde das pessoas estava sendo debatida ali. E no vídeo a gente viu que sim, houve uma explícita intenção de Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para proteger sua família e seus amigos. Então, eu acredito que o vídeo reforça o conteúdo do impeachment. O vídeo não traz novidades no sentido de coisas que a gente já sabia que estava acontecendo, traz novidades no sentido de ser prova em relação a isso, especialmente nessa questão da interferência da Polícia Federal, mas que era uma coisa que já estava constando no pedido de impeachment. Então, eu acredito que o vídeo reforça, fortalece, né, as teses que estão contidas nesse pedido de impeachment, porque as três linhas, né, que estão constando lá, elas mais uma vez se explicitam nessa reunião divulgada. A primeira coisa sobre o impeachment contra a presidenta Dilma é que não houve crime de responsabilidade. Então, nunca deveria ter existido aquele processo, né? Não era possível que houvesse um processo de impeachment sem que houvesse nenhum cometimento de crime de responsabilidade. Não é à toa que a gente sempre denunciou que foi um processo que se constituiu em um golpe e que, inclusive, em tempos recentes, a gente ouviu o próprio Temer usar essa palavra, né? Dizer que foi um golpe mesmo. Eu jamais apoiei ou fiz desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento. E eu tentei. Mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande, tão intensa, que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e esse telefonema do ex-presidente Lula revela exata e precisamente que eu não era, digamos, adepto do golpe. Então, essa é a principal diferença, né? No caso de Bolsonaro, é o oposto. Ele comete crime de responsabilidade quase numa base diária, né? Desde que o governo dele começou, ele vem cometendo crime de responsabilidade e não é à toa que num só pedido de impeachment como esse que nós apresentamos de forma conjunta com vários outros partidos, a lista de crimes é imensa, né? Não é um fato, né? Não é um crime, são vários crimes em várias áreas, na área do respeito aos poderes, na área da saúde pública, na área da interferência criminosa na Polícia Federal. Então, essa é a principal diferença, né? A diferença número 1 é que no caso de Dilma não existia crime de responsabilidade e no caso de Bolsonaro existe praticamente um cardápio de crime de responsabilidade, né? Uma ampla lista, um extenso rol. Outra diferença, e aí entrando mais nesse ponto que você traz sobre por que ainda não é pautado, né? Enquanto o de Dilma foi pautado mesmo sem haver crime de responsabilidade, aí que entra a relação política com esse tema, né? Na época em que Dilma sofreu impeachment, havia uma grande queda da sua popularidade, né? Já estava havendo na sociedade uma
uma grande rejeição ao governo, né, que foi inclusive construída com a ajuda de setores da mídia, que fizeram uma ampla cobertura, até convocando por muitas vezes aqueles atos que aconteceram, para além de outras questões, claro, mas enfim, que levaram com que a avaliação do governo estivesse muito negativa naquele momento. A avaliação de Bolsonaro, ela segue caindo, né? Isso é importante, é um dado importante. Já é praticamente metade da população que desaprova o governo e o percentual que aprova vem caindo a cada dia um pouco mais. No entanto, ele ainda tem um percentual importante, né, de mais de 20% de aprovação, que mesmo com todas as atrocidades que têm acontecido, tem permanecido ali. E, para além disso, a gente sabe que ele tem apoio de outros setores importantes, né, da maior parte das Forças Armadas, de uma parte importante da elite, né, do capital, inclusive do capital financeiro, e agora tem buscado se aproximar através da troca de cargos com o Centrão, né, com essa direita que existe lá no Congresso, que se denomina Centrão, mas que não está no espectro político do centro, está na direita da política, e ele faz essa aproximação justamente sabendo que é possível que em algum momento seja pautado um pedido de impeachment, e coloca isso na negociação de cargos com o Centrão. Então, esses aspectos são importantes para a gente lembrar que, por mais que a popularidade de Bolsonaro esteja caindo, nós ainda estamos diante de um governo forte, né, mas que vem se enfraquecendo, mas que a gente não pode esquecer desses outros setores da sociedade, das Forças Armadas, da elite econômica e agora do parlamento, que seguem próximos e que seguem dando sustentação. E é por isso que a gente precisa ampliar muito o diálogo com a população em relação a como é esse governo que está sendo o maior responsável por o nosso país estar se tornando o centro, né, da pandemia no mundo, o epicentro da pandemia no mundo. Então, a gente tem que tratar realmente como as coisas são, que uma das principais medidas sanitárias que a gente pode ter agora é a denúncia e a retirada desse governo, porque é quem está fazendo mais mal, mais prejudicando a população brasileira em plena pandemia. Então, é com essa aproximação da população, dos setores que ainda não se convenceram, que a gente é capaz de ir alterando, né, esses percentuais de apoio e assim mudando a correlação de forças na sociedade. É um momento absolutamente delicado para a Polícia Federal, né, porque a desconfiança que se coloca sobre essa instituição agora, ela tem causas muito verossímeis, né? A gente já estava debatendo a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal hoje, né, durante o seu governo, para proteger sua família, para proteger seus amigos, quando, durante isso, a gente tem um depoimento, né, uma entrevista do empresário Paulo Marinho, que mostra que, na verdade, essa relação já vinha de antes, né, de antes dele ser eleito, de antes dele ser presidente, de antes dele ter o poder efetivo de trocar as pessoas, de mudar a gestão. Ele já tinha ali relações fortes o suficiente para ter recebido informação privilegiada em relação à operação que ia acontecer, né, contra Flávio Bolsonaro, do que ia ser descoberto em relação a Queiroz, em relação ao esquema de rachadinha do filho do presidente, né, do senador Flávio Bolsonaro, e pior, que essa operação foi adiada propositalmente para não pegar ali o período da campanha e não acabar fazendo com que Bolsonaro perdesse votos, né? Então a gente vê que essa relação de proximidade de forma grave e com aspectos criminosos, ela já estava posta até antes. Imagine agora que ele é presidente, que ele falou com todas as letras, né? O vídeo da reunião deixou isso bastante explícito, que não só ia interferir, mas que o objetivo dessa interferência era explicitamente proteger família e amigos, né? E aí não tem discurso que ele tente inventar de que ele estava falando de outro assunto que colhe, até porque não cabe, por exemplo, a segurança da presidência fazer proteção de amigos do presidente, né? Não faz nenhum sentido a narrativa que ele estava tentando que colasse. A verdade é que ele ali admite com todas as letras que busca interferir nessas instâncias para proteger sua família e seus amigos, por ver que existe uma aproximação cada vez maior de investigações. Além de todos esses elementos que já vinham, a gente tem
logo no meio desse debate, uma ação contra o governador do Rio de Janeiro, que, apesar deles terem muito em comum, e terem, inclusive, sido eleitos juntos, com uma plataforma política parecida em muitos aspectos, apesar disso tudo, no momento atual da pandemia, eles estão se colocando cada vez mais como adversários políticos, né? Bolsonaro acha que o Witzel quer ser candidato a presidente nas próximas eleições, isso já vinha até de antes, mas agora na pandemia se intensificou. Então, é extremamente peculiar que logo depois desse debate das interferências, dele ter conseguido fazer já a troca de cargos que queria, haja, né, quase imediatamente essa operação contra o governador. É preciso observar, por óbvio, o que existe de prova, em que medida essas acusações que estão sendo feitas contra o governador do Rio de Janeiro têm algum fundamento ou não, mas é fato que o timing muito soa estranho, né? Muito chama a atenção que no meio dessa troca de cargos que ele fez, já de imediato tem havido uma operação contra um adversário político. E não é à toa que isso deixou, aliás, todos os governadores de oposição em alerta, né? Para que tipo de coisa poderia ser forjada, poderia ser montada, poderia ser armada para que Bolsonaro faça o uso da Polícia Federal, sim, como polícia política para perseguir adversários. Na escalada autoritária que a gente está vivendo no Brasil, esse movimento de Bolsonaro em relação à Polícia Federal é um movimento que traz muita gravidade ao cenário, né? É um movimento que traz um passo a mais na concretização disso que ele vem fazendo, cada dia um pouquinho mais, cada dia esticando mais a corda, cada dia testando mais os limites e com a reação tanto omissa das demais instituições, né? E eles não escondem, na verdade, uma afinidade total com o projeto autoritário, com um possível retorno de um AI-5, a gente sabe que logo no começo da pandemia, Bolsonaro chegou a pedir parecer jurídico sobre a implementação do estado de sítio. Então, os sinais são vários e quando a Polícia Federal passa a ser tratada como uma polícia política, né, e ser instrumentalizada dessa forma, não só para proteger os de Bolsonaro, mas para atacar e perseguir adversários, a gente tem um passo muito adiante nesse projeto autoritário, né? E tudo isso sob uma omissão, né? Um quase silêncio, não é silêncio porque existem tweets, existem notas de repúdio, mas nenhuma ação concreta, né, sobre uma quase omissão dos outros poderes, né, do STF, do Congresso, que às vezes, aliás, até fazem coro e legitimam, como é o caso de quando o presidente do Supremo, Dias Toffoli, disse que o ministro da Defesa podia, sim, fazer uma ordem do dia direcionada às Forças Armadas, chamando o golpe militar de marco para a democracia. Então, por vezes omissão, por vezes até legitimação, né, por parte desses outros poderes em relação às atitudes de Bolsonaro, e o que a gente vê é a democracia realmente indo ladeira abaixo, a democracia que já estava tão desgastada, né, tão ferida, que a gente sequer podia chamar de plena depois de ter tido um golpe contra a presidenta Dilma, depois de ter tido o candidato que ia ganhar as eleições, o presidente Lula, impedido de se candidatar, sido preso. Então, é grave, né? Isso que a gente sinaliza, ou melhor, isso que Bolsonaro sinaliza fazer com a Polícia Federal nesse momento é um passo a mais nessa escalada autoritária e é muito grave. Para mim, inclusive, o fato mais grave desse vídeo foi o fato de que aquela reunião estava se dando no meio de uma pandemia, aquela reunião estava se dando ao mesmo tempo em que brasileiros e brasileiras estavam morrendo e isso sequer ter sido pauta. Eu me dei ao trabalho de pegar a transcrição do vídeo e procurar na transcrição, no texto, as palavras pandemia, vírus, Covid-19, enfim, palavras relacionadas. E é abismante, assim. Não houve nenhuma menção a nenhuma medida de saúde que pudesse estar sendo tomada pelo governo naquele momento para fazer o enfrentamento à pandemia. Quando se falava em coronavírus, era sempre para tratar de assuntos como o ministro do Meio Ambiente querendo aproveitar que tem gente morrendo para acabar com a legislação ambiental, o ministro da Saúde, naquela época era o Taixe, né? Agora a gente está sem ministro,
o ministro interino, mas o ministro da Saúde, quando se pronunciou sobre a pandemia, foi para dizer que os atendimentos estavam caindo nos hospitais privados, e que isso ia gerar um prejuízo econômico para os hospitais privados. Paulo Guedes, né, tratando os servidores públicos como inimigos, Bolsonaro se queixando que teve uma nota de pesar em relação a alguém que morreu de coronavírus. Então, todas as vezes que foi mencionada a pandemia foi da pior forma, para tratar de outras coisas e para deixar bem explícito qual é a prioridade desse governo nesse momento. Infelizmente, não é como se fosse surpresa, né? Na verdade, o padrão desse governo sempre foi esse, de ignorar, né, desprezar absolutamente a vida da população e trabalhar para uma pequena elite econômica que é quem, inclusive, tem ajudado a dar sustentação a esse governo. Então, para mim, foi o fato mais grave do vídeo. Teve crime em relação à interferência de Bolsonaro na Polícia Federal, teve um monte de coisa absurda, como isso do ministro do Meio Ambiente, deixando explícito que eles consideram a pandemia praticamente uma coisa boa para destruir outras áreas, mas sem dúvida o mais indignante foi que aquilo estava acontecendo, aquela reunião estava acontecendo no meio da pandemia, quando tinha um monte de gente morrendo, e ninguém ali se importou com isso, né? Ninguém estava nem aí para isso. E aí a gente é um reflexo do que está acontecendo realmente, né? De qual forma esse governo está lidando com a pandemia, do fato de as primeiras medidas a terem sido tomadas terem sido para proteger os grandes bancos que inclusive não corresponderam dando acesso a crédito às empresas, nem isso funcionou. E o que a gente vê até agora, uma extrema demora em pagar o auxílio emergencial, né? Uma extrema burocratização que a gente sabe que não é sem querer, não se trata de questões administrativas, nem questões financeiras. A gente sabe que se trata, assim, de uma forma que o governo tem de fomentar o caos, de fazer pressão nos governadores, né, deixar as pessoas desesperadas, sem acesso ao auxílio emergencial, para que aumente a pressão sobre os governadores e que as medidas de isolamento sejam flexibilizadas. A gente vê essa deslegitimação das autoridades políticas que estão tomando as medidas que devem ser tomadas, que muitas vezes até deveriam estar sendo mais rígidas em alguns locais, mas uma deslegitimação disso tudo, que é feito através do governo e também através da sua rede criminosa de fake news. Então, é um movimento muito nítido, né? Ele quer se livrar de ter relação com o impacto econômico, que vai mesmo ser muito forte, né? Ele quer se livrar disso, quer jogar isso nas costas dos governadores, nas costas dos prefeitos, e, ao mesmo tempo, se beneficiando das medidas que estão sendo tomadas, né? Porque se os governadores disserem, tá bom, Bolsonaro, você decide, acaba o isolamento, a chacina, a carnificina enriquecer, o cenário distópico de tragédia que está muito pior, que a gente está vivendo aqui, de uma forma muito pior, isso também tem impacto, né? Então ele está se beneficiando das medidas de isolamento, ao mesmo tempo em que fala mal delas e que tenta se deslocar do impacto econômico, ao mesmo tempo em que não traz medidas que enfrentem esse impacto econômico à altura. As medidas de proteção às micro e pequenas empresas, totalmente insuficientes, mas aí quando a gente vê no vídeo Guedes falando que isso dá prejuízo, né, que perde dinheiro protegendo micro e pequena empresa, a gente entende por que não tem medida mesmo, porque para eles não é importante. Quando a gente vê essa retenção do auxílio emergencial, a gente entende. Eles estavam querendo guerra com os governadores e essa retenção faz parte disso, faz parte de criar o caos, de criar esse ambiente nos municípios, nos estados, né? Então, sem dúvidas, nós estamos com o pior governo possível para passar por essa pandemia. Já seria uma situação muito triste, né? Trágica o suficiente se fosse só a pandemia combinada com os níveis de desigualdade que a gente tem aqui no Brasil, que estão fazendo com que essa pandemia seja sentida de forma mais dura pela nossa população. Se fosse só esse combo, já seria trágico o suficiente, mas não. Né? Para além disso, a gente está passando por isso sob um governo genocida. As medidas que busquem mudar o nosso sistema tributário para tornar esse sistema mais justo, elas são urgentes, né? Há muito tempo. A gente precisa de reforma tributária, mas não é a reforma tributária que a direita quer, que o setor neoliberal gostaria, que seja uma reforma que simplesmente desburocratizasse as medidas e pronto, mantivesse as desigualdades profundas ou até as ampliasse.
A gente precisa desburocratizar, sim, isso é importante, mas o cerne de uma reforma tributária tem que ser mudar, inverter o nosso sistema, que hoje faz com que quem é mais pobre pague proporcionalmente muito mais imposto do que quem é mais rico. É assim que é no Brasil. E como a gente tem até hoje uma interferência muito grande do poder econômico na política, né, mesmo com o fim do financiamento empresarial, não se proibiu empresários de doar, né? Proibiu o CNPJ, mas não os tais dos CPFs milionários, bilionários, e até as autodoações, né, dos candidatos que são bilionários e que não tem nem limite para isso. Então, a gente ainda tem um perfil de Congresso que é muito afinado com a elite econômica, né? A gente tem uma representação muito maior dessas elites econômicas do que da classe trabalhadora, por exemplo. Então, por isso que medidas como o Imposto sobre Grandes Fortunas, que é algo que é previsto na Constituição, né? Não é nada, a gente não está inventando nenhuma roda, é algo que o Poder Constituinte já considerou razoável ali nos anos 80, a gente nunca conseguiu regulamentar, né? Nunca conseguiu tirar do papel. Então, tem vários projetos, né? Não só agora tem projetos que surgiram na pandemia, mas já tinha vários projetos dessas últimas décadas para taxar grandes fortunas, para taxar lucros e dividendos, para aumentar imposto sobre a herança. E tudo isso não vinha andando, mas, por incrível que pareça, acho que a gente está num momento em que esse debate chega numa dimensão diferente. A gente tem ouvido lá na Câmara, até mesmo alguns partidos de centro-direita até, falando que é um momento, sim, de debater medidas como essa, porque é preciso ampliar o financiamento do Estado, e isso não pode ser feito aumentando o peso dessa conta nas costas dos trabalhadores mais pobres. Essa é a política de Guedes, né? Essa é a política de Guedes, que quem trabalha, quem vive do salário, paga a conta. Então, existe uma campanha que se iniciou, né, há algumas semanas, para pressionar pela taxação das grandes fortunas, para pressionar pela criação de impostos sobre lucros e dividendos também. E essa campanha chega num momento essencial desse debate, né, que é durante a pandemia, estamos todos vendo que as desigualdades que existem no Brasil, elas são tão gritantes que agora na pandemia elas estão ficando mais evidentes, né? Estão saltando aos nossos olhos, e está saltando aos olhos como setores como os bancos não contribuem, né, de forma alguma, trazem sua parcela de contribuição para a sociedade na medida em que deveriam, enquanto o trabalhador é quem está mesmo sofrendo e carregando nos ombros, né, essa crise nesse momento. Então, esse é um tema de debate que tem a ver com quem é que tem que financiar, né, o Estado, né, quem tem mais possibilidade de fazer isso, como é que nós podemos ter recursos para garantir os direitos da população, e os direitos custam dinheiro, né, a gente tem que sempre fazer o debate da ampliação dos direitos, lembrando disso, e fazendo com que isso não seja uma conta que caia nos ombros da classe trabalhadora, né? Mas sim de quem hoje não está contribuindo com essa garantia de direitos, inclusive agora na pandemia. Então, estamos nessa campanha pela taxação, né? Estamos com projetos e com a busca para que sejam pautados, mas a gente vai precisar muito da mobilização da sociedade, agora na pandemia, pelas redes sociais, né? Por essas campanhas, por esses tuitaços, por essas intervenções virtuais, porque se depender só do Congresso, bom, o Congresso está aí já há algumas décadas, sempre teve a chance, se quisesse, de fazer essas regulamentações e nunca fez. Então, o que muda agora é como a população está enxergando essa disparidade, né, essa extrema desigualdade e desproporcionalidade no nosso sistema tributário, e esse debate tem que ser aproveitado, puxado para garantir que a gente mude essas regras para garantir um modelo mais justo, para buscar um modelo mais justo. Então, a gente conta, inclusive, com quem está nos assistindo para entrar na campanha, né, e ajudar a gente a pressionar pela taxação das grandes fortunas, para que a gente não passe por essa pandemia tendo um aprofundamento das desigualdades e das medidas que reforçam essas desigualdades, e sim com uma avaliação de que existem caminhos, existem projetos que respondem aos problemas que a gente está vivendo agora de forma mais justa.